Hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco o conceito de médium de cura. Existe mediunidade de cura, a gente não tem dúvidas disso. Jesus foi o médium de cura por excelência. Nós sabemos as modalidades de curas realizadas por Jesus. Tanto curas espirituais de obsessão, quanto curas físicas. Agora, Kardec estudou com muita profundidade esse tema. E esse tema tem sido candente no movimento espírita atualmente. Por quê? Porque milhares de pessoas têm buscado as casas espíritas em busca de socorro, de cura para suas doenças, sejam doenças da alma, sejam doenças fisiológicas, mesmo pessoas que não adotaram os princípios espíritas para pautarem a sua devoção religiosa, nem a sua filosofia de vida. O reencarnacionismo, por exemplo, tem buscado com muita frequência, em grande número, as casas espíritas, desesperadas para a obtenção da cura de suas mazelas. Agora, recentemente nós tivemos uma crítica acerba feita por um filósofo muito famoso aqui no Brasil, o professor Luiz Felipe Pondé, que fez uma seguinte pergunta: por que a gente não resolve algumas questões que o Espiritismo não consegue explicar para nós? Por exemplo, por que um médium que cura câncer nos outros não cura câncer nele mesmo? Essa foi uma pergunta colocada pelo professor Luiz Felipe Pondé, e, ao que me conste, até agora eu não vi nenhuma autoridade do movimento espírita, nenhum médium do movimento espírita elaborando uma tentativa de responder essa candente questão profunda e muito importante para nós assentarmos a nossa prática da mediunidade de cura. Eu mesmo fiz 2 respostas já a outras questões colocadas pelo professor Pondé no mesmo vídeo, mas essa questão da mediunidade de cura eu não ataquei diretamente, eu deixei para ver se alguém mais interessado resolveria essa questão. Por que é que um médium que cura câncer nos outros não é capaz de curar nele mesmo? Eu não sei se o Pondé estava se referindo especificamente ao médium João de Deus, mas naquela semana em que ele fez essa crítica, circulou a notícia em televisão nacional que o médium João de Deus estaria em São Paulo, num hospital muito famoso, submetendo-se a um tratamento de câncer. E isso é muito importante para nós estudarmos isso. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, que a mediunidade de cura existe. Kardec coloca no livro dos médiuns, no item, na segunda parte, Laboratório do Mundo Invisível, nesse capítulo, a explicação de como se realiza a modificação da estrutura da matéria corporal. Então Kardec diz mais ou menos assim: o espírito agente é o espírito do médium, o qual na maioria das vezes é assistido por um espírito desencarnado. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, fluido cósmico universal, modificado pela atmosfera do planeta, que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, o elemento universal. E se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, e o professor Emoto já mostrou nessas experiências com os cristais da água, que o sentimento emitido por uma pessoa pode transformar os cristais de água, as moléculas da água, né? Tanto para melhor quanto para
piores condições. Pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do que resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Então, o que está dizendo Kardec é: se o médium pode modificar a estrutura da água, a gente sabe da água fluidificada nas casas espíritas, da importância dessa prática terapêutica, muito salutar. Se os espíritos podem modificar a estrutura molecular da água, transmutando-a para que ela receba e adquira efeitos curativos, o que está dizendo Kardec é que o médium, auxiliado pelos espíritos, podem também realizar a modificação para melhor da estrutura molecular do organismo humano. Continua Kardec: sabe-se o papel capital da vontade em todos os fenômenos magnéticos. A vontade não é uma entidade, não é uma substância e nem mesmo uma propriedade da matéria. É o atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e em seguida reage sobre os seus componentes, com o que as propriedades íntimas podem ser transformadas. A vontade é atributo do espírito, diz Kardec, tanto do encarnado quanto desencarnado. Daí o poder do médium curador, que sabemos estar na razão da força da vontade. Jesus costumava dizer àqueles que ele curava que ele não havia curado. Quem os havia curado era a sua própria fé. Então aqui a gente tem um elemento vontade pautando determinantemente a condição da cura. Agora, a vontade é atributo do ser pensante, do ser senciente, do ser espiritual, tanto encarnado quanto desencarnado. Então aí a gente tem no mínimo 3 vontades envolvidas no fenômeno que se busca, que é a cura espiritual. A vontade do paciente, a vontade do médium e a vontade do espírito que assessora o médium, assim como também a vontade do espírito protetor do paciente. Então tem uma série de espíritos desencarnados envolvidos neste processo de cura, em que 2 encarnados estão também buscando manifestar potencialmente a sua vontade no sentido da cura. Kardec vai dizer lá no capítulo da segunda parte, médiuns curadores, né, o seguinte: tanto existem médiuns curadores que Kardec estudou e organizou aqui o trabalho dos espíritos no livro dos médiuns. Nós estamos aqui no livro dos médiuns. Aí ele diz o seguinte: o passe comum, magnetização, é uma verdadeira forma de tratamento, desde que realizado com a devida sequência, regular e metódica. Todos os médiuns passistas são mais ou menos aptos a curar. Isso é importante. Todos os médiuns passistas são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médiuns curadores propriamente ditos, a faculdade é espontânea e às vezes eles a possuem sem jamais terem ouvido falar de passes fluídico-magnéticos. E aí ressalta Kardec, mais uma vez, como havia feito lá no capítulo inicial, o seguinte: a intervenção de uma potência oculta, ou seja, de um espírito desencarnado, ou de vários espíritos desencarnados, que caracteriza a mediunidade, essa potência oculta que caracteriza a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias.
E o é, sobretudo, quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis como médiuns curadores recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. E aí é o ponto em que eu queria chegar relativamente à observação do aspecto moral do médium de cura. Por quê? Porque esse médium, para que o processo de cura se realize a contento, ele vai necessitar do auxílio fundamental, imprescindível dos espíritos. E aí entra o grande drama nosso. Por quê? Porque os espíritos mais aptos a realizarem este processo de cura, seja de cura espiritual, e aí nós estamos falando dos dramas das doenças do comportamento, das patologias comportamentais que a gente tem enfrentado com tanta tristeza atualmente, tais como a depressão, por exemplo, que tem sido o pano de fundo sobre o qual nós temos realizado as nossas aulas aqui. Dos transtornos de comportamento, dos transtornos emocionais, seja as curas fisiológicas propriamente ditas. As curas de tumores cancerígenos, que tem muito comum, de doenças degenerativas que tem assolado de uma forma muito dolorosa as doenças autoimunes, né, que muito comuns atualmente em muitos jovens, têm transtornado, entristecido muitos lares, muitas famílias, que têm buscado o socorro do Espiritismo em busca desses tratamentos eficientes. O problema, na maioria das vezes, nos casos de depressão, a vontade. Se o médium e o médium que está se dispondo a esse tipo de trabalho é disposto de boa vontade no auxílio do mais necessitado, não tenhamos dúvida também que os espíritos que socorrem nessas casas também são pautados no seu trabalho pela boa vontade. Ocorre que, como a gente tem visto, o caso da depressão, via de regra, o paciente é diagnosticado com depressão quando ele perdeu a vontade. Então, como fazer com que o principal interessado num tratamento mobilize a sua força, que é o atributo essencial dele, como espírito encarnado? Está aqui. Tá? A vontade é um atributo essencial do espírito. Como fazer com que uma pessoa num quadro gravíssimo de depressão potencialize a sua vontade? Aí, como nós vimos na semana passada, é necessária a intervenção tanto dos espíritos desencarnados, os protetores do médium, da casa espírita, do próprio paciente e dos seus familiares, agindo sobre a vontade mais forte que o dominou, a vontade de um espírito obsessor. Então, é uma questão de luta entre duas vontades, como disse Kardec, e a mais forte vai vencer. Por isso é que a pessoa num quadro de depressão, numa crise grave de depressão, de síndrome do pânico, de transtornos obsessivos compulsivos, necessita do auxílio do familiar que o conduza até uma casa apropriada para essa terapia, onde vai haver o reforço da sua vontade. Aí ele age de dentro para fora, os espíritos agem de fora para dentro, o médium age facilitando a transfusão de fluidos perispirituais doentios, a substituição de fluidos perispirituais doentios por fluidos saudáveis. E aí o paciente vai tendo a restauração do seu
campo perispiritual, de modo a restaurar a sua saúde física. Vai tendo o reforço da sua vontade, auxiliado pela vontade dos espíritos, pela vontade do médium, pela vontade do seu familiar, do seu amigo, do seu parente, e vai conseguir reagir para a obtenção dessa cura. E o caso das curas orgânicas? Como procede? Por que é que Kardec ressalta o aspecto da necessidade do impulso de uma moral mais elevada para que a cura se dê a contento? No caso, numa moral elevada do médium. E o que seria uma vontade elevada de um médium? Qual seria o médium mais capaz de curar segundo esse critério da moral elevada? Nós já vimos, em algumas aulas atrás, que o pai do jovem endemoninhado, do jovem obsidiado, que sofria em função dessa obsessão espiritual, crises epiléticas, o pai ressalta a Jesus, que chegou depois que esse processo de desobsessão já estava instaurado, pelos discípulos de Jesus. Pedro, Tiago, Filipe, João Evangelista, os apóstolos todos haviam se debatido tentando curar o jovem obsidiado, e o pai vem desesperado para Jesus e diz: olha, mestre, faça alguma coisa, porque os seus discípulos não conseguiram nada na cura do meu filho. Por acaso Jesus teria escolhido mal os seus apóstolos? Teria escolhido gente de moral rebaixada? Porque Kardec diz, sabe-se da influência moral do médium para que a cura se realize. Por acaso Jesus teria escolhido espíritos para serem os seus principais seguidores e os fundamentais divulgadores da sua doutrina, que não teriam uma moral, pelo menos, capaz de dar continuidade ao trabalho do Mestre Jesus? Sob esse critério do procedimento, do fenômeno mediúnico da cura, neste caso específico, parece que sim, né? Ou teria sido não conquistada, não realizada a cura do jovem endemoninhado, simplesmente para que Jesus pudesse nos ensinar exatamente a fundamental importância da moral elevada do médium neste processo da cura fisiológica e cura espiritual. É uma questão que a gente deve colocar. Agora, o que Kardec coloca é o aspecto moral como fundamental. Por quê? Em primeiro lugar, porque já estudamos isso e Kardec deixa muito claro que os espíritos verdadeiramente elevados não se aproximam de pessoas que não se esforcem, pelo menos que não se esforcem, de modo honesto, sincero, para elevar o seu sentimento em aproximação ao sentimento da moral de Jesus. Então, se espíritos verdadeiramente elevados não se aproximam de pessoas que não se esforçam para elevar a sua moral, a sua condição moral de virtude próxima ao exemplo de Jesus, dificilmente nós vamos obter em casas espíritas, em casas religiosas, em templos religiosos, em médiuns que atuam em casa, se não tiverem um esforço sincero. Não estou dizendo aqui que nós devamos conseguir de uma hora para outra realizar o nosso sentimento moral exatamente igual à moral de Jesus. Não, nós sabemos que vamos conseguir isso no decorrer do tempo da nossa evolução, mas ainda estamos a caminho disso.
Mas o que os espíritos buscam em nós é exatamente a boa vontade de superarmos as nossas deficiências, os nossos vícios morais, com firmeza de determinação da vontade e da fé. Porque Kardec ressaltou nesse trechinho que eu li, que a prece sentida, fervorosa, verdadeira, humildada, é uma verdadeira evocação espiritual. Então, se nós atendermos a esses requisitos de fé e de boa vontade e orarmos para desempenharmos um papel verdadeiramente caridoso, e este é o problema, verdadeiramente abnegado, negando a si em serviço do semelhante, de atendimento ao semelhante, isso é abnegação, negar a si mesmo em favor do outro necessitado. Se nós conseguirmos este verdadeiro estado de espírito abnegado e orarmos com fé, a prece é uma evocação espiritual. E quem vai se aproximar de nós é um espírito verdadeiramente bom, muito mais capacitado científica e moralmente para nos assessorar, para realizar por nosso intermédio, com o auxílio dos fluidos magnéticos vitais, que só uma pessoa encarnada pode fornecer, pela identidade material dos nossos corpos físicos e dos nossos corpos perispirituais, só o encarnado, ou seja, só o médium pode fornecer elementos materiais para que essa transfusão fluídica seja realizada pelos espíritos. Por isso é que a condição moral do médium é fator preponderante nesta realização do fenômeno da cura. Agora, o aspecto moral do médium é pautado, ele é evidenciado por alguns sinais. Sinais físicos, sinais materiais e sinais intelectuais que qualquer pessoa pode identificar. Por exemplo, um critério que Kardec coloca com muita veemência é o médium abnegado, o médium de boa vontade, o médium verdadeiramente que busca praticar verdadeiramente a caridade, realiza a sua atuação, o seu trabalho, absolutamente de forma gratuita. Este é um critério fundamental para nós avaliarmos a moral mais elevada de um médium que está capacitado, portanto, para receber o auxílio de bons espíritos, de espíritos moralizados. Portanto, se o médium, e aí médium eu incluo todas aquelas pessoas que, em nome de uma moral religiosa, se oferecem para o auxílio do semelhante. Então, aí está envolvido o padre, o médium espírita, o médium das denominações religiosas de origem afro-brasileiras, a Umbanda, o Candomblé, os médiuns que realizam o reiki, as pessoas que realizam o reiki, embora haja nessa filosofia e nessa ciência a exclusão de qualquer agente inteligente externo, como um espírito desencarnado, não necessariamente tem que haver para essa realização reikiana um espírito desencarnado, mas a gente está sabendo, pelas orientações de Kardec, que embora
inconsciente desse auxílio, os espíritos sempre socorrem, mesmo um médium, um magnetizador materialista, porque o magnetismo que Kardec se refere hoje é conhecido como hipnotismo. Então, há médiums hipnotistas, hipnotizadores, que simplesmente rejeitam a influência de espíritos na sua prática. Não é o fato dele rejeitar que não há o auxílio espiritual nessa sua terapêutica. Então, a moralidade do médium é evidenciada pela absoluta recusa de qualquer contrapartida pela sua prática curativa, seja ele espírita, seja ele católico, protestante, evangélico. Então, este processo descoberto por Kardec, ele é absolutamente isento de qualquer tendência religiosa. A questão da elevação moral prescinde de qualquer vinculação religiosa. Então, é absolutamente isento de qualquer preço esta prática mediúnica. Este é o critério primeiro e fundamental para nós avaliarmos a moralização do médium. Eu tenho uma tia que desencarnou agora com 94 anos e foi a vida inteira aquela senhora benzedeira, que benzia com galinhos de arruda, de acordo com a necessidade, benzia com carvão em brasa, e milhares de pessoas na minha cidade frequentavam nessas mais de 70 décadas em que a minha tia era a benzedeira. E assim no Brasil e no mundo inteiro nós temos pessoas que realizam isso. A minha tia nunca aceitou receber em troca desse trabalho que ela realizava nenhuma galinha. E nasceu muito pobre e desencarnou muito pobre. Quando o médium se vale de qualquer artifício para receber uma contrapartida pela sua atuação, seja ela pecuniária, espécie, moeda, seja ela em vendas de livros, seja ela o simples massagear do seu ego, da sua vaidade, Jesus irá dizer para ele: não saiba a sua mão esquerda o que a direita fizer. Porque se você realizar a sua prática caritativa aqui, esperando receber alguma coisa, ainda que seja o simples reconhecimento da sua boa ação, você já recebeu a sua paga aqui. E tenhamos certeza disso, que o médium vaidoso não está assessorado por bons espíritos, porque a vaidade, o orgulho, são os filhos diretos do egoísmo. O egoísmo, dizem os espíritos, é o vício radical, ou seja, a raiz de todos os nossos demais vícios. O orgulho e a vaidade. A vaidade é o cultivo de coisas vãs, vanitatis. E o orgulho é a sensação de que se é melhor do que os outros. Então, esse é um critério muito importante para nós avaliarmos a nossa condição mediúnica. Se nós, porventura, somos médiuns que se realizam curas por nosso intermédio, ou se nós frequentamos alguma casa, algum templo religioso em busca da cura. Verifiquemos o que se procura
obter em troca deste serviço fraterno, solidariedade humana, caritativo, que se está anunciando nesta casa. Esse é um critério fundamental estabelecido por Kardec. A mais absoluta gratuidade da prestação deste fenômeno mediúnico. Porque se houver a cobrança, ainda que sutil, dissimulada, seja pela venda de obras literárias, seja pelas vendas de obras artísticas, seja pela sugestão de doações, seja por simplesmente o médium ficar esperando aplausos, massageamento do seu ego vaidoso, infelizmente, ele não vai ter proveito nenhum da sua prática caritativa. Isso não significa, no entanto, que o necessitado de boa fé que ali compareça não possa receber o efeito salutar, o efeito curativo da ação dos espíritos sobre a sua necessidade. Por quê? Porque Deus não desampara ninguém. E se Deus, os espíritos representantes de Deus juntos dos homens, fossem esperar pela moralização integral dos médiuns e dos agentes religiosos, de uma forma em geral, para realizarem a vontade do Pai junto daqueles que de boa vontade e que se esforçam transformando o seu sentimento, visando a moralização dos seus próprios sentimentos, segundo a orientação de Jesus ou de qualquer outro profeta que ele haja escolhido para seguir, esta fé verdadeira é o que cura. Porque mobiliza forças verdadeiramente divinas. Jesus dizia para os que eles curava: foi a sua fé que te salvou. E Jesus era a moral já mais evoluída que pisou no nosso planeta. A moral mais evoluída, dizem os espíritos, que serve para modelo universal dos homens, é a moral de Jesus. E Jesus dizia: foi a tua fé que te curou. Então, é muito importante, não que eu esteja pretendendo responder à crítica do professor Luiz Felipe Pondé com essas singelas explanações aqui nesses 30 minutos em que nós estamos apresentando aqui esses argumentos. Mas, sem dúvida nenhuma, se Kardec estabeleceu pela sua experiência, pelas suas pesquisas científicas juntos do fenômeno mediúnico, que a moralidade do médium é fator preponderante para que ele realize a cura por seu intermédio, se os espíritos conseguem substituir o médium ainda não moralizado suficientemente para realizar a cura nas pessoas de boa fé que buscam o seu concurso, e isso se dá, como a gente acabou de colocar, evidentemente que na tentativa de realizar nele mesmo a autocura, se ele não se humildar de modo suficientemente eficiente para trazer para perto de si um espírito especialista, de moral elevada, especialista cientificamente no procedimento de cura, e de moral elevada para realizar este fenômeno, ele não vai conseguir realizar nele mesmo a autocura. E como Jesus dizia, foi a fé do necessitado, do doente, que o curou. Então, o problema da moral elevada aqui é um problema
ligado à fé. Não é a questão física propriamente dita. Porque a questão física, fisiológica, da física quântica, vamos dizer assim, que determina a nossa cura perispiritual, lembremos de uma colocação no Evangelho de Jesus, em que, depois de ter realizado a cura de um cego de nascença, Jesus foi acusado de curar com o auxílio do espírito Beelzebu. Qualquer um de nós pode conferir isso no Evangelho, está lá. As autoridades judaicas, farisaicas, acusaram Jesus de realizar as curas que ele fazia com o auxílio do espírito Beelzebu, ou seja, um espírito das trevas. E trevas aqui não no sentido espíritos criados definitivamente para o mal. Beelzebu era o representante do mal radical, ou seja, de espíritos que Kardec classificou na sua investigação, na organização do espiritismo, como pseudo-sábios. Pseudo-sábios são espíritos criados, simples e ignorantes, como todos os demais espíritos, como todos nós, e que evoluíram, como todos nós estamos em processo de evolução, mas que, ao contrário dos espíritos puros, dos bons espíritos, que desenvolveram também as suas capacidades, as suas potencialidades espirituais de uma forma mais homogênea, ou seja, os espíritos revelaram que nós temos que evoluir em 3 frentes de conhecimento. Evoluirmos em filosofia, conhecimento filosófico, evoluirmos em conhecimento científico e evoluirmos em moralidade. São as principais tripés que sustentam a evolução espiritual plena. Os espíritos pseudo-sábios, como são aqueles classificados ou designados por várias denominações religiosas, entre elas as judaicas, atualmente os chamados demônios, Satanás, várias denominações, nada mais são do que espíritos muito evoluídos em filosofia e em ciência, mas pouco evoluídos em moralidade. Então, o que estavam dizendo as autoridades farisaicas na época era que Jesus curava cego de nascença, valendo-se do auxílio de espíritos ainda não moralizados. Isso não é uma realidade que ocorria somente no tempo de Jesus. Porque espíritos pseudo-sábios, evoluídos em ciência e em filosofia, mas não evoluídos em moral, eles conseguem manipular por seu sentimento, por sua atuação da vontade, né, os fenômenos fisiológicos, os fenômenos físicos. Eles conseguem manipular por sua vontade, não como mãos mesmo, né, mas de uma forma alegórica, esse termo manipular, por sua vontade eles conseguem modificar o estado da matéria quântica. Mas não conseguem o socorro de espíritos mais avançados, mais evoluídos moralmente. Por isso que médiums, e existem muitos médiums, às vezes inconscientes, né? Mas médiums que atuam com o convívio e valendo-se do impulso, da vontade de espíritos não evoluídos moralmente e que conseguem realizar fenômenos de cura também. Porque se Jesus foi acusado de valer-se do socorro de espírito da legião de Beelzebu para realizar aquelas curas, é porque este era um fato conhecido já desde aquela época. Então não nos iludamos. Se a cura que a gente obtém
fisiológica em lugares em que os organizadores, os coordenadores desses lugares, os médiuns, qualquer que seja a denominação religiosa que eles sigam, se a gente consegue obter a melhora do nosso estado orgânico, da nossa patologia fisiológica, e a gente consegue, às vezes, no entanto, essa cura não é definitiva. Ela vai, a doença vai retroceder, e como Jesus mesmo disse ao jovem que ele havia livrado da obsessão espiritual, o estado patológico doentio pode se tornar ainda pior. Então, esse é um critério fundamental para nós avaliarmos os locais que nós buscamos, porque a gente desesperados, com dor, nós procuramos ajuda, entre aspas, de todos os santos possíveis e imagináveis. E isso é justificado. Quem está sentindo dor, quem está sentindo sofrimento físico ou moral, busca qualquer auxílio desesperado. Os pais, as mães, os filhos, os entes queridos, os amigos procuram auxiliar aqueles a quem amam. Mas esse critério da gratuidade, ainda que seja, meus irmãos, pelo socorro de qualquer agradecimento, de qualquer veleidade da casa espírita ou do médium. O verdadeiro médium moralizado dá de graça aquilo que de graça recebeu. Porque o desenvolvimento da faculdade mediúnica dá-se pelo esforço do médium, nos evos da sua evolução no seio da humanidade, como de todas as faculdades mediúnicas, de todas as modalidades. Mas é sobre os germens, as potencialidades divinas que Deus nos concedeu quando nos criou inteligências. Então, a máxima de Jesus, a recomendação de Jesus deve ser observada. Dá de graça o que de graça recebestes. Porque este é o critério moral mais importante a ser observado pelos espíritos que auxiliam neste processo de cura. A gente tem algumas perguntas aqui de nossas irmãs. Andréia Stenberg, olá Andréia. Muito obrigado pela sua participação sempre amorosa aqui nos nossos estudos. Acho que o próprio João de Deus já respondeu sobre este fato. Eu não tenho acesso, André, se você tiver uma referência para nos passar a esse respeito, eu gostaria muito de ver a resposta, se é que para o João de Deus que o professor Luiz Felipe Pondé fez essa crítica. E se o João de Deus respondeu alguma coisa disso, eu gostaria muito de ver, porque isso vai me instruir muito. A Ana Cláudia Prado pergunta por que há poucos médiuns de cura. Não há poucos não, Ana Cláudia. Médiuns de cura somos todos nós. Uma mãe que impõe as mãos sobre o seu filho com febre no berço, à noite, de madrugada, desesperada, com fé verdadeira, ela recebe o auxílio de espíritos bondosos. Porque a cura não é um atributo exclusivo dos médiuns de cura, a possibilidade de cura mediúnica. Todos somos médiuns, porque de uma forma bastante clara, o projeto Genoma já mostrou que os organismos humanos são absolutamente idênticos, ao ponto de não se poder mais falar em distintas raças no seio da humanidade. Só há o gênero humano. Então, a única distinção que o médium de cura pode ter não é na questão orgânica.
Porque o organismo é absolutamente idêntico. Se o organismo biológico, físico, fisiológico é absolutamente idêntico, segundo o projeto Genoma, não tenhamos dúvida que a matéria que constitui, a matéria em estado quântico que constitui o corpo perispiritual também é absolutamente idêntica para cada planeta. Nós estamos falando dos médiuns e dos corpos perispirituais e físicos do planeta Terra. Então, se o organismo é o mesmo, o perispírito é absolutamente constituído a partir da matéria no mesmo estado quântico, o que distinguiria um médium curador de um médium intuitivo, de um médium psicofônico, de um médium psicográfico, de um médium simplesmente de inspiração, de um médium sensitivo? Penso eu que é a vontade, o elemento vontade, que é um atributo essencial do próprio espírito e da própria moralidade, que aí sim é o critério fundamental para trazer um espírito, o espírito para assessorá-lo neste e realizar a disposição fluídica mais adequada para esse fenômeno de cura. Então não são poucos os médiuns de cura, não. Todos nós somos. E os pais podem realizar curas e devem buscar isso com a fé suficiente para trazer um bom espírito para o socorrê-lo. Então, há muitos médiuns de cura. Acontece que nem sempre eles são identificados numa casa específica que realiza esse tipo de trabalho. Porque as curas... Eu vou dar um depoimento aqui para vocês que talvez esclareça um pouco esse fenômeno. Eu, durante alguns anos, trabalhei como médium de sustentação, de auxílio psicofluídico num grupo que realizava cirurgias espirituais, curas espirituais, só por emissão magnético-fluídica, sem qualquer toque físico nos organismos dos pacientes. Era a típica cirurgia perispiritual, porque a cirurgia mesmo sob orientação espírita, ela é realizada exclusivamente no perispírito. Eu falei isso na semana passada aqui. E eu tinha sérias dúvidas quanto à eficiência da minha atuação naquele fenômeno. E eu tenho, já falei isso aqui também, sou portador de 3 hérnias de disco. L2, L3, L3, L4, L4, L5. A L4, L5 já sequestrada, esse é um termo médico para dizer que ela já estourou. A minha hérnia L4, L5. E naquela época eu não tinha ainda desenvolvido a prática do yoga, que hoje me mantém absolutamente sob o aspecto do conceito de cura curado, porque eu não sinto dor normalmente nas hérnias de disco, por conta da prática do yoga diária que eu sou obrigado a realizar para essa terapêutica. Mas na época eu não tinha descoberto ainda a terapia do yoga e do Pilates, que eu faço também hoje, como tratamento, assim como a meditação que eu desenvolvi para essa patologia da lombalgia crônica que eu tinha na época. Eu desenvolvi a meditação também como auxílio terapêutico para o tratamento da hérnia de disco e das dores que ela desenvolve, que ela produz. Mas naquela época não. Então eu tinha sérias dúvidas a respeito da eficiência da cirurgia espiritual. E numa crise muito grave de dor por conta das hérnias, eu já tinha tomado tudo quanto é tipo de medicamento e tinha o depoimento de um amigo que tinha submetido a uma cirurgia para tratamento da hérnia, e ele médico, ele ficou vários meses de cadeira de rodas, porque o procedimento, além de não surtir o efeito desejado da cura, ainda quase o deixou paralítico. Então eu estava num drama monumental, porque o que eu fazia? O que eu iria fazer?
E aí uma noite, nessa época, eu questionava inclusive os efeitos salutares da água fluidificada. Eu estava iniciando os meus estudos e práticas segundo a orientação espírita. Eu questionava até os efeitos salutares da água fluidificada. Eu não acreditava nisso, não. E aí uma noite, do jeito que eu me deitava, na postura, na posição que eu me deitava na cama para dormir, eu tinha que ficar, porque eu não conseguia virar do lado. E aí uma noite eu me sentei, minha esposa já estava deitada, e eu sentei na cama para assumir a posição para me deitar, e simplesmente pensei simplesmente, numa prece: ó meu Deus, se tiver jeito para essa minha doença, dá um jeito nisso para mim. E me deitei. Tomei a posição que deu, como fazia todas as noites. E na manhã seguinte, quando eu acordei, eu senti alguma coisa estranha. E aí eu me sentei no procedimento normal, como fazia sempre na cama, e fiquei sentado um pouco ali. A minha esposa, já despertada, falou: o que foi, amor? Tá sentindo dor? Eu me virei para ela e falei: não. Ela falou: não está doendo? Eu falei: não, eu estou curado. Ela falou: como assim? Não está sentindo dor? Eu falei: não, eu estou curado. E como se nada tivesse acontecido comigo naqueles meses que antecederam isso. Qual foi a lição que eu tirei disso? Evidentemente que eu fui tratado espiritualmente enquanto eu dormia. Ou seja, se tinha algum médium de cura do meu lado, é ignorado, essa faculdade é ignorada nela até hoje, porque é a minha esposa. Porque do meu lado só estava minha esposa dormindo. Se tinha necessidade de algum médium de cura ali, é ela. Porque eu mesmo fui o paciente nesse caso. Então, todos nós somos médiums, sim. Não tem poucos médiums não, Ana Cláudia, como você colocou. O problema é que a maioria de nós ignora a nossa própria capacidade, como diz Dr. Bezerra de Menezes, porque nós ignoramos a nós mesmos. O autoconhecimento é fundamental nesse ponto, mais uma vez. A Valdete pergunta: professor, o que é estigma? Estigma é algo que tem dois sentidos, Valnete, essa palavra. Acho que do jeito que você está perguntando, são médiuns como Padre Pio, São Francisco de Assis, por exemplo, que manifestaram fenômenos mediúnicos fisiológicos com feridas nas palmas das mãos e nos pés, semelhantes às marcas que ficaram no corpo de Jesus quando ele foi crucificado. Isso aqui é um estigma. Deixa eu me achar aqui. A Cássia Cristina. Os médiuns de cura muitas vezes não se reconhecem curadores. É isso mesmo, Cássia. Exatamente. Por quê? Acabei de falar para Ana Cláudia. Porque não se conhecem a si mesmos, né? Não tiveram oportunidade, mas nos nossos filhos nós temos o dever, nos nossos entes queridos, nós temos o dever de procurar realizar esses fenômenos. Faz parte da nossa obrigação, do nosso dever como pais. E a gente faz isso ainda que inconscientemente. A Fátima Rodrigues: boa noite, professor. Sem querer fugir do tema, gostaria que o professor me tirasse uma dúvida nas reuniões mediúnicas durante o estudo mediúnico. Sinto meu coração parecendo que vai, desculpa, Fátima, sair pela boca. E parece mesmo, dependendo, e tenho a sensação de que estou girando, ainda não consegui entender essa sensação. Se puder me ajudar, ficarei muito grata. A sensação de que está girando é uma vertigem. A taquicardia, a frequência cardíaca acelerada, eu falei isso numa das aulas anteriores aqui, normalmente
é sintoma da presença de um espírito doentio ao nosso lado. Se você está na reunião mediúnica, muito seguramente é resultado da presença de um espírito doentio, de um espírito desequilibrado. Isso gera os sintomas que Kardec identifica como sendo de influências espirituais, como eu disse já na pergunta 471 do Livro dos Espíritos. Ansiedade e angústia são sinais de presença espiritual desequilibrada ao nosso lado, tá? Esse negócio fica subindo aqui, né? É horrível esse irmãozinho aqui, ó. A minha esposa fica passando a pergunta de vocês aqui pelo WhatsApp. Então é bom alertá-los que eu não vejo todas as manifestações de vocês. Eu vejo só as perguntas que ela me coloca aqui, que não foram respondidas ainda pelos nossos queridos amigos, mas eu não vejo a participação de todo mundo. Então, por favor, se eu deixar de responder alguma pergunta, não se sinta ofendido. Cutuca a mim de novo lá no feed de notícias, ou me mande uma pergunta pelo Messenger que eu faço questão de responder. Então, Fátima, e a vertigem também. A vertigem também já é um sinal de um assédio espiritual mais intenso. A vertigem, dor de cabeça, dor súbita do estômago, zumbido, aquele apito no ouvido, são todos sinais de presença espiritual. Isso de acordo com cada médium. Já falei isso nas outras aulas. Mas verifica primeiro se não tem uma desacusia neurosensorial, né, no órgão auditivo, pelo amor de Deus. Né? Eu tenho perda auditiva, por exemplo. André Stenberg. Então o médium pode curar os outros e não a si próprio? Pode, André. Se o problema dele, se a doença dele for decorrência kármica, e aí nesse termo entre muitas aspas, kármico aqui no sentido de como efeito de ações equivocadas no passado, ele não vai obter a cura nele. Se o procedimento, se a sua atuação mediúnica for vaidosa, for para ganhar dinheiro, né, algum proveito orgulhoso, vaidoso, egoísta, né, para prestígio, para massagem do seu ego, ele pode contribuir com a sua emanação fluídica perispiritual do seu organismo para a cura dos outros, mas não obtém a cura para si mesmo. Não tenha dúvida disso. A Andréia ainda. Paulo, como você tem me ajudado a entender melhor o Espiritismo? É um elogio. Não coloque, vou dar uma bronca aqui ao vivo na nossa diretora aqui. Não coloque elogios para mim, que senão eu acabo lendo sem perceber. E elogio em boca própria é coisa reprochável, coisa reprovável. É vitupério, dizia um amigo meu. Mas muito obrigado, Andréia. Você é muito bondosa. A Dora faz Dora, você não me respondeu se foi você que fez uma pergunta na semana passada a respeito de como identificar fascinação, que é uma modalidade, um grau de obsessão. Nós vamos estudar isso amanhã na nossa aula das 15 horas. Eu vou fazer uma aula amanhã só sobre esse tema, pelo menos começando sobre esse tema, como identificar um grau obsessivo em nós da fascinação, tá bom? A Dora faz um comentário aqui, por isso que é tão difícil obter a cura. É mesmo, Dora, não é fácil. O Espírito Emmanuel já nos esclareceu, pela mediunidade abençoada do Chico Xavier, que muitos espíritos curados por Jesus, depois, como não atendeu a recomendação de Jesus, vai e não peques mais, a doença voltou. A doença volta. Se a gente não modifica o nosso sentimento de acordo com a moral mais elevada do profeta que a gente adotou seguir. A doença volta. Principalmente se a gente não aprendeu a lição que ela tem por objetivo nos ensinar.
A doença não é para ficar indefinivelmente nos afetando, nos torturando. A doença é pedagogia, eu já disse aqui numa aula. O Pai não quer a morte do pecador, mas a misericórdia. Assim que nós aprendemos aquilo que a doença quer nos ensinar, é para ela desaparecer. Deixa eu voltar lá em cima de novo. Aqui, a Cássia Cristina. É a fé que cura, eu creio assim. Jesus fala isso claramente, né, Cássia? Sem dúvida nenhuma. É a nossa fé que nos cura, é a nossa fé que pode auxiliar na cura dos nossos filhos. A Rosiane. Oi, Rosiane. Professor, e a cura que você viu no cego por Jesus? Eu ouvi na palestra do Tato. Nos diga como foi. O Tato está falando dessa cura do cego. Isso que a Rosiane, nossa irmã, aqui está se referindo, é que eu servi como médium, eu auxiliei como médium no tratamento de um espírito muito necessitado, que faliu na época da Santa Inquisição, se valendo do Evangelho de Jesus, como muitos de nós, eu inclusive, que sei já ter participado desse momento triste da Idade das Trevas, né? Esse momento triste da humanidade. E eu auxiliei como médium na cura, na recuperação de um espírito que era um religioso adversário do espiritismo e que, com muito custo e muito amor dos espíritos que operam em nome de Jesus no resgate desses espíritos trevosos, ele se deixou finalmente tratar através da minha mediunidade, com auxílio da minha mediunidade, pelos espíritos socorristas que desenvolvem esse trabalho no nosso planeta. E ele, esse espírito levou 5 semanas para ser tratado por meu intermédio. Ele, sempre recusando e zombando no início, estava muito renitente, zombando do tratamento, zombando dos espíritos que o haviam convidado para ali comparecer, e ele compareceu para zombar do trabalho e perturbar o trabalho, ou seja, como diz o ditado, foi buscar lã e saiu tosquiado. Esse espírito, depois da 4ª semana, ele cedeu. Os protetores finalmente conseguiram produzir nele um estado, ele deu uma abertura, vacilou na sua renitência e os espíritos o pegaram. Como que eles fizeram? Produzindo nele, provocando nele regressões de memórias de existências passadas. E com base nessa terapêutica, ele foi cedendo ao tratamento, e quando ele viu o motivo da queda dele, porque ele, sob as suas ordens, as vítimas da Inquisição eram torturadas e com ferro quente eram cegadas. E aí quando ele caiu em si, ele viu que ele realizava isso e que muito tempo no mundo espiritual ele mesmo ficou cego. E foi assediado por espíritos pseudo-sábios que controlam as trevas. Quem conhece o livro Libertação, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, sabe dessa atuação trevosa. Inclusive junto das instituições espíritas, instituições políticas, educacionais e religiosas de uma forma em geral, estão dominando as instituições planetárias, humanas, esses espíritos. André Luiz já nos alerta isso no capítulo 1º da obra Libertação. Mas, voltando a este caso específico, esse espírito viu, através de regressão de memória, quem estava falando de regressão de memória outro dia era André Steinberg, né? O procedimento de recuperação desses espíritos por meu intermédio, Andréa, é feito através de regressão de memória.
Então os espíritos socorristas conseguiram provocar nesse espírito que estava sendo tratado uma regressão de memória, e ele viu que ele caiu, e esse foi o motivo do seu remorso, e que o fez fugir para o mundo espiritual trevoso, foi que ele usou mal o evangelho de Jesus. E aí ele não se permitia continuar no tratamento. Ele paralisou a sua vontade ali pelo remorso. O remorso é um verme roedor que nos corrói por dentro. Nós temos que ter misericórdia para conosco. Nós temos que ter piedade também para conosco, para que nós consigamos desenvolver amor para conosco. Mas não um amor doentio, patológico, mais próximo pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Um amor por respeito à humanidade e ao esforço que nós já fizemos para dignificarmos os nossos sentimentos. Por isso que nós estamos aqui. Mas esse espírito paralisou na 4ª semana do tratamento, porque ele não se perdoava por ter falido junto do Evangelho de Jesus, fazendo mau uso do Evangelho de Jesus como uma autoridade religiosa na Santa Inquisição, na Idade das Trevas. E qual foi o recurso que os espíritos bondosos... Essa história eu relato num livro que está publicado, meu, que se chama A Força do Perdão, num capítulo intitulado A Cura do Cego. E essa história me foi esclarecida pela visão que ele teve. E ele estava encarnado na época em que Jesus esteve no mundo, há 2000 anos atrás, ele estava encarnado. E ele era cego de nascença, naquela oportunidade. E ele ficou sabendo que próximo do vilarejo onde ele morava e esmolava, porque ele não tinha condições de trabalho pela sua condição de necessitado especial, pela cegueira, ele ficou sabendo que iria passar por aquela região um profeta curador. Já que nós estamos falando aqui hoje de médium de cura, um profeta curador, um médium de cura que curava doenças de nascença, aleijados, aleijões, necessidades especiais como a cegueira de nascença. E ele ficou imbuído de uma fé que ele desconhecia nele mesmo. E ele procurou se deslocar até as proximidades daquela estradazinha que ele ouvira dizer que este profeta iria transitar, em deslocamento para uma outra cidade maior, mas era de passagem. E ele vislumbrou, reviveu toda essa história, auxiliado pelos espíritos que o socorriam, que provocaram, que trouxeram à tona da sua memória espiritual profunda essa vivência, essa experiência que nem ele mesmo mais se lembrava, devido ao remorso terrível que fez com que ele endurecesse o seu sentimento no mundo espiritual, se tornando um espírito pseudo-sábio. E nesse processo de regressão, de reavivamento, ele foi sentindo novamente, ele foi revivendo aquela experiência. Então ele se viu novamente tentando se deslocar até aquela estradazinha, e as dificuldades foram enormes, porque era verdade que por ali iria transitar este profeta curador. E a estradazinha já estava abalroada de gente, que buscavam também os mesmos efeitos salutares da presença de Jesus. E nesse deslocamento ele se viu impedido, porque era uma multidão que já se fazia presente naquela margem de estrada. Mas ele, ouvindo ao longe gritos, o seu coração disparou e a sua fé foi sendo potencializada. E com muito esforço ele foi se colocando agachado, se arrastando
por meio das pernas das pessoas que já estavam mais próximas da estrada, esfolando os seus joelhos, suas pernas, nas pedras daquele lugar árido, seco e pedregoso, e com um esforço inaudito ele foi se aproximando daquela beira de estrada, e os gritos foram se intensificando, os gritos de glória a Deus nas alturas, louvado seja o Pai do céu, hosana nas alturas. Esses gritos foram se intensificando e o seu coração foi acelerando, e ele foi se esforçando cada vez mais, até que os gritos se aproximaram e ele chegou à beira da estrada. Quando ele chegou na beira da estrada, ele ajoelhado naquele chão seco, poeirento, cheio de pedras, ele conseguiu simplesmente se encostar numa pedra um pouco maior, e ali ele ficou, e os gritos se intensificaram, e de repente ele sente tocar em seus olhos uma mão muito quente. Quente como o calor de brasas, como ele nunca tinha sentido. E neste exato momento, ele passa a enxergar. E ele vê, se afastando em passos rápidos, ele agachado, ajoelhado que estava, ele vê se afastando passos rápidos daquele transeunte. E só viu, o que ele pôde ver foram as sandálias muito surradas e a barra das túnicas sujas, rotas, amarrotadas do Divino Mestre que passou por ele. E se afastou ligeiro, porque tinha muito trajeto a percorrer e muitas curas a realizar. Jesus, que conhecia os corações dos homens, percebeu à distância a fé que foi imbuído aquele necessitado. E Jesus percebeu o seu coração palpitante e desviou-se um pouquinho do centro da estrada e aproximou-se daquela margem e só o tocou, nem parou os seus passos. Jesus tocou o transeunte e seguiu a sua jornada. Quando esse irmão teve essa memória reavivada, ele caiu novamente em choro compulsivo, porque os espíritos protetores abençoados simplesmente lhe disseram: "Tá vendo, meu irmão? Você já foi digno de ser tocado pelas mãos curadoras de Jesus. Volte para o caminho, porque Jesus te espera. Não foi porque você faliu flagrantemente lá atrás que ele não conta contigo hoje para continuar realizando o seu abençoado trabalho de socorro àqueles mais necessitados." E aí esse espírito se entregou de um modo decisivo para a continuidade do seu tratamento, e aí nas esferas espirituais mais elevadas. Então foi essa experiência, Rosiane, que eu vivenciei nessa minha curta trajetória de médium socorrista desses necessitados bem falidos. Isso eu relato nesse livro A Força do Perdão. É o perdão que a gente deve para si mesmo. É esse auto-perdão que nos cura. Às vezes a gente está doente e não sabe por quê, procura tratamentos exteriores de todas as formas e não consegue realizar a cura, porque o nosso problema é de auto-perdão, que a gente não consegue realizar, né? Muito obrigado pela sua lembrança. Tá aqui. A André faz outra pergunta. Paulo, vejo que muitos que se dizem espíritas não sabem sequer o mínimo da doutrina espírita. É que há muita confusão ainda, Andréia, sobre o que é espiritismo e o que é espiritualismo. Tá? Espiritismo, o médium que se diz espírita, o médium que é verdadeiramente espírita, segue exclusivamente as obras básicas de Allan Kardec.
Nós temos obras complementares espíritas, do médium Chico Xavier, da médium Ivone Pereira, que são obras complementares. Mas assim, não porque falte alguma coisa nas obras básicas, nas obras fundamentais. Elas são chamadas de obras básicas, de obras fundamentais, não porque elas são primárias, no sentido de iniciantes. Não, porque elas são base, elas são fundamento do Espiritismo. E as obras de médiuns como Chico, Dona Ivone, Divaldo, elas são obras que dão um colorido a algumas informações. Elas dão mostram um prisma, às vezes difícil da gente pegar nas primeiras leituras das obras de Kardec. São obras ilustrativas, apenas. Não tem nada nas obras do Chico Xavier, nas 450 obras do Chico Xavier, que não estejam nas 5 obras básicas do Kardec e nas 12 revistas espíritas organizadas por Kardec. Nada. Nada que o Chico trouxe, seja pelo Espírito André Luiz, pelo Espírito Emmanuel, que não esteja nos seus fundamentos basilares, estruturais, nas obras de Kardec. Então, você diz com razão, muitos de nós que nos dizemos já espíritas, ainda estamos longe de dominar todo o conhecimento que o Kardec trouxe. Porque o conhecimento do Espiritismo não é só para agora. Não é só para o Brasil ou para a França. São conhecimentos, novidades, revelações para toda a humanidade. Kardec disse que o Espiritismo não tem a pretensão de ser uma religião universal, mas sim um instrumento para esclarecer todas as religiões, para informar, esclarecer no sentido do movimento iluminista mesmo, esclarecimento, lançar luzes científicas, filosóficas e morais sobre todas as religiões. Né? Então é porque a maioria de nós ainda não conhece as obras de Kardec, Andréia. Deixe-me ver aqui. A Cláudia Bug. Professor, eu fiz cirurgia espiritual, fui desenganada pelos médicos, fui em 7 e todos falavam a mesma coisa. Sou operada da coluna há 4 anos, fiz e hoje estou bem. Fiz o que me recomendaram na casa espírita e estou bem. Então, a cura existe, não tenha dúvida disso. Agora a gente tem que ver o grau de cura que é salutar para nós como espíritos, porque às vezes a gente pede a cura física e a gente está pedindo escorpião, pensando que está pedindo pão. E se a gente pede escorpião, o Pai que sabe que é melhor para nós, não vai nos dar a cura, porque a cura do corpo seria para nós a doença do espírito. E o que interessa é o espírito e não o corpo. A Rosiane. Eu já senti taquicardia com o irmão que queria passar mensagem. Por que será? Provavelmente, Rosiane, você precisa investigar e só você pode te dar o diagnóstico decisivo nesse caso. É comum a gente sentir taquicardia no começo da reunião mediúnica, né? Às vezes o irmão que se comunicou era um irmão mais elevado, mas estava próximo um necessitado, ele estava trazendo um necessitado. O necessitado não teve condições de se comunicar, ficou ali sendo tratado também, ouvindo a reunião, ouvindo o tratamento de outros espíritos, mas você percebeu, porque é muito mais fácil da gente perceber o que vai no sentimento e no perispírito de um necessitado do que de um espírito elevado. Nosso estado evolutivo, e portanto nosso perispírito, é muito mais próximo de um necessitado, porque o planeta Terra é de provas e expiações, do que o perispírito de um espírito mais elevado. Então a taquicardia pode ter sido efeito de um irmão que ele tinha, esse espírito que se comunicou, um protetor, um bom espírito, estava do lado dele, tinha algum necessitado. Por isso a taquicardia. É muito comum isso, é muito comum também. A Solange Bueno, eu não me lembro de você ter feito alguma outra pergunta outra vez, Solange. Seja bem-vinda, se é a primeira vez que você vem entre nós. Nós estamos no programa Dialética do Espírito, toda semana a gente está. E se você é minha amiga frequente, me desculpe, porque
Nome eu não guardo, mas a fisionomia eu guardo muito bem. Como a fisionomia aparece naquela bolinha só ali, é muito difícil de eu distingui-lo pela fisionomia. Então, se você é a primeira vez, seja bem-vindo. Se está frequentando sempre, muito obrigado. Seja bem-vindo assim também. Toda vez que assisto às palestras, me sinto muito triste, aperto no peito e vontade de chorar. Por que isso acontece? Como eu disse agora há pouco para a Rosiane, só você pode dar o diagnóstico preciso do porquê você se sente triste e com vontade de chorar e aperto no peito. É muito comum a gente sentir isso em templos religiosos, em casas espíritas, quando a gente assiste uma palestra. Pode ser somente uma reminiscência sua mesmo, da sua própria pessoa, você como espírito, que a gente chama anímica, uma reminiscência anímica de fatos que aconteceram contigo em existências passadas ligados a templos religiosos, a questões religiosas, mas pode ser também você está manifestando o sentimento de um espírito necessitado ao seu lado, embora você não saiba ou não se reconheça ser médium. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Por isso que Kardec fala, todo aquele que é capaz de sofrer a influência de um espírito, e todos nós somos capazes de sofrer a influência de um espírito, é médium. Ainda que não conheça esta faculdade, não reconheça e não se identifique como tal. Então, essas duas possibilidades. Ou é lembrança sua de existência passada, de fatos vivenciados em ambientes religiosos ou de recolhimento, ou manifestação. Você está manifestando o sentimento de um espírito ao seu lado. Mas só você pode decidir isso com precisão, tá? Mary Cleide Costa Ferreira. Boa noite. Se fosse possível, gostaria de saber sobre o desencarne do meu irmão que foi assassinado jovem. Eu não concordo com a explicação que ele teve que resgatar essa dívida pretérita. O desencarne dele trouxe ainda traz muito sofrimento da nossa família. Meu pai morreu de tanta tristeza. Como uma desgraça dessa pode ter alguma resposta se até o algoz anda por aí fazendo mal aos outros? Desculpa, mas não vejo isso como evolução. Obrigado e desculpe as perguntas nebulosas. Nós aqui agradecemos, minha querida irmã Mary Cleide Costa Ferreira. Como eu acabei de dizer para a nossa irmã aqui, Solange, infelizmente, isso é um mau entendimento da parte de algumas pessoas, ou de muitas pessoas que frequentam o próprio movimento espírita. Como a nossa irmã Andréa disse um pouco atrás aqui, tem muita gente que se diz espírita, mas conhece muito pouco ainda do verdadeiro espiritismo, que são as orientações de Allan Kardec. Então você tem razão, muita gente que fala que o assassinato do seu irmão muito jovem foi simplesmente para ele resgatar efeitos de culpas passadas. Muito disso é verdadeiro, mas nós não podemos dizer que sejam todos os casos, porque isso significaria dizer que não há injustiça no mundo, o que não é verdade. O próprio Jesus nos disse que no planeta Terra, para aprendizado moral evolutivo, da sua moral evoluída, que é a lei de amor, do amor ao próximo como a si mesmo, inclusive de amor aos inimigos, Jesus diz que este aprendizado ainda se fará com muito escândalo. Jesus diz, o escândalo ainda é necessário no mundo, porque nós não alcançamos a perfeição. Mas ai daquele que provoque. Ou seja, ainda há injustiça no mundo, sim, minha cara amiga Maria Cleide. Portanto, o seu irmão pode ter sido assassinado, sim, por escolha dele mesmo, porque nós estamos falando aqui num contexto de reencarnação. Não se esqueça disso. Quando a gente vem para esta vida aqui,
a gente programa a nossa existência toda. E pode programar, sim, uma morte violenta. Pode sim. Para isso, a gente vai ter que contar com a possibilidade dos escândalos que Jesus fala que ainda existe no mundo. Mas pode ser, e essa morte violenta programada por nós, seja para efeito de aprendizado daquilo que a gente não aprendeu em outra encarnação. Porque a gente provocou a morte violenta de outra pessoa. Seria um aprendizado no sentido que eu preciso aprender a não ser violento. E a dor que a violência provoca nos outros. Como eu sou ainda um espírito muito movido pela irascibilidade, eu vou pedir uma encarnação em que eu tenha uma morte violenta e para aprender a não fazer isso com os outros. Pode ser isso, e isso seria suportar o efeito, né, de aprendizado, de resgate de outra encarnação. Mas pode ser também efeito da simples involução ou da não evolução moral da humanidade. E seu irmão foi simplesmente vítima da injustiça que ainda existe no mundo, do escândalo que Jesus se referia. Mas o mais importante disso tudo, do que descobrir se foi por resgate ou se foi por efeito da injustiça, dos escândalos no mundo, ainda mais importante do que vocês buscarem saber isso, é se convencer de que seu irmão não morreu. A morte só foi do corpo. Portanto, se você, sua família, comungam de alguma fé religiosa, seja ela protestante, evangélica ou católica, né, que não seja reencarnacionista, mas se você tem algum sentimento religioso, você tem que pensar que o seu irmão não era o corpo dele. O corpo dele, quem deu, foram seus pais. Mas quem fez o seu irmão, qualquer que seja a sua fé, minha irmã, você tem que pensar que foi Deus. Porque nós não somos os nossos corpos. Nós somos espíritos. E o espírito não morre. Seu irmão continua vivo. Seu irmão continua plenamente consciente de todas as experiências que ele teve aqui, de tudo que ele precisava passar, do que ele fez, mas principalmente ele continua com o mesmo sentimento de amor para com vocês e a sua família. E recebendo de vocês todo o amor que vocês dedicam a ele. Ele vive constantemente ao lado de vocês. E nós estamos aqui falando de mediunidade. Mediunidade é exatamente essa capacidade de perceber. Vocês não percebem ainda pela dor que vocês estão sentindo, pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, que é muito justificável. Mas não se esqueça disso. O seu irmão vive. O que morreu foi só o corpo dele. E a justiça divina, assim como a justiça dos homens é responsável pela punição do assassino do seu irmão, que, como você diz, provavelmente ainda esteja praticando o mal, isso é problema da justiça dos homens. E nós vivemos num país em que existe essa justiça. Infelizmente, ela tarda e falha muito ainda. Mas isso não deve ser uma preocupação nossa. O que você deve buscar, se você é cristã, se você é budista, se você é evangélico, se você é católica, é para amenizar a dor de vocês, transformar este ressentimento em relação ao assassino, do corpo do seu irmão, repito, buscar aplicar aquilo que Jesus diz para nós, que é a nossa maior dificuldade ainda. Amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. Essa é a nossa grande dificuldade, é o grande desafio para você e a sua família. E que Deus abençoe, minha querida irmã, o esforço que vocês realizem nesse sentido. A Andréia faz a seguinte pergunta: ele foi levado à regressão, Paulo, ou veio de forma natural? Aquele irmão, ele foi induzido pelos espíritos à regressão. Você se lembra, Andréia, que eu falei do meu receio de fazer a terapia de regressão de memórias como encarnado, a TVP?
terapia de vidas passadas, o encarnado fazia TVP, porque os espíritos desencarnados são excelentes em produzir em nós estados de consciência alterada e provocar regressões de memórias em nós. Só que se o espírito que está do lado, durante a terapia de vidas passadas, pela regressão, não for um bom espírito, nosso espírito protetor, ele vai fazer regressão em nós de fatos que vai provocar em nós mais rebaixamento da nossa estima. E o nosso estado vai ficar pior do que antes a gente fez TVP. Mas os espíritos é que levam os necessitados espirituais a fazerem a regressão de memória, a trazer do acervo de memória perispiritual, espiritual deles, aqueles fatos que vão auxiliar no seu tratamento. É semelhante, mas a garantia no caso aí é de que é um bom espírito que está provocando essa regressão. A Rosiane, professor Paulo, eu me ousei em contar essa história sua no centro, que eu vou, e quando eu falei que ele só viu os pés de Jesus, lágrimas escorriam de meus olhos ao contar essa história. Não é minha não, Rosiane. Ainda hoje eu estava revendo esse livro, porque o Tato me pediu o livro e eu estou transformando esse livro num livro eletrônico, que é para poder disponibilizar para vendas ou acesso para quem não tem condições de compra, através da nossa página aqui. Então eu vou, a partir dessa semana que vem, provavelmente esse fim de semana eu consiga terminar essa transformação desse livro num e-book, num livro eletrônico, para poder fornecer para vocês no formato eletrônico, em vendas para quem pode comprar e desejar comprar, ou gratuitamente para quem não tiver condições, mas tiver o desejo de ver. Tem essa história, Rosiane, e tem mais de uma dezena de outras histórias tão incríveis quanto essas, que eu vivencio como um médium que só atende espíritos falidos, como eu mesmo já fui falido junto do Evangelho de Jesus. E hoje, revendo essa história, eu chorei novamente. Então você não chorou sozinha lendo, não. É muito emocionante para mim também. A Luísa Cristina dos Santos, uma sobrinha de um grande amigo meu lá de Florianópolis. Um abraço, Luísa. Como desenvolver a mediunidade em casa, tio Paulão? Tio Paulão sou eu, viu, meus amigos? Luísa, a mediunidade, a maior parte da mediunidade, nós desenvolvemos em casa. No centro espírita, nas casas religiosas, porque não é só no centro espírita que se pratica a mediunidade. No centro espírita se pratica a mediunidade conscientemente. No templo católico, na igreja católica, nos templos evangélicos, budistas, de todas as denominações religiosas, se pratica a mediunidade com outro nome. Tá? Mas você só vai conseguir desenvolver a mediunidade segura, Luísa. Segura, mediunidade segura. Para seu benefício, estudando o Livro dos Espíritos em primeiro lugar e logo em seguida o Livro dos Médiuns, sempre com base na prática do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho católico, protestante, qualquer Bhagavad Gita, escolha o Evangelho que você queira seguir, mas estude o Livro dos Espíritos, porque é no Livro dos Espíritos que se encontra a ciência da mediunidade. Você não vai entender o fenômeno mediúnico se você não compreender, com base nos esclarecimentos do Livro dos Espíritos, os mecanismos físicos e fisiológicos para o desenvolvimento da mediunidade. E o Livro dos Médiuns você deve estudar, estuda mesmo na sua casa. Estuda mesmo, pega um dia da semana, ou um horário de todos os dias, para você, lá, tal dia, tal horário, eu vou estudar os livros espíritas. Mas não se esqueça, quando você pegar os livros espíritas para ler, antes você ore para que seu espírito protetor, por isso que é bom você estipular um horário, para que nesse horário o seu espírito protetor já sabe que você vai estar se recolhendo para o estudo, e ao você orar, ele se aproxima de você. E quando você ler, com o auxílio dele, a sua interpretação, o seu esclarecimento, o seu conhecimento vai ser muito mais preciso. E a sua disposição para continuar esse estudo disciplinado, foi isso que o espírito protetor do Chico Xavier falou para ele, o Emmanuel. Mediunidade exige disciplina, disciplina,
disciplina para o estudo, para a meditação, para o recolhimento em preces. É assim que você vai desenvolver em casa, minha irmã. Um abraço. Daqui uns 2 meses eu estarei aí com vocês em Florianópolis, tá? Me aguardem. Eu gostaria de pedir desculpas. A minha diretora aqui me deu uma ordem, porque nós tivemos um problema com o nosso software aqui de transmissão, então hoje a transmissão foi precária, que eu estou fazendo diretamente pelo telefone. E nós vamos tentar resolver isso reinstalando o software, porque esse mundo eletrônico para velhos como eu são de muitas dificuldades, mas eu agradeço a presença de todos e espero poder ter contribuído para algum esclarecimento neste difícil campo da mediunidade, especialmente essa mediunidade de cura. Um abraço a todos.